Sejam todos bem-vindos a mais um encontro promovido pela ED Brasil. Me chamo Evelyn, sou responsável pelo marketing. Para quem não conhece, a ED Brasil é composta por 4 empresas, Leder, Interenge, Lax e Inbox, que atuam no mercado de automação industrial, elétrica e datacom. O tema do webinar de hoje é tecnologia inteligente no chão de fábrica, aplicando a plataforma Factory Talk Analytics. Neste tema, será abordados conceitos e principais recursos das ferramentas analíticas da Rockwell Automation. O apresentador que irá conduzir este webinar é o José Carlos, especialista de automação e software na Leder. Ele tem mais de 20 anos de experiência com desenvolvimentos e startups de sistemas reais no chamado chão de fábrica, em diferentes tipos de indústrias, e ele atende a região do Vale do Paraíba e Sorocaba. Juntamente com ele aqui no chat, nos auxiliando aí com as perguntas e dúvidas de vocês, está o Celso Costa e o Wellington Menezes, que também fazem parte do time de especialistas de automação da ED. Eu desejo a todos um excelente webinar e agora eu passo a palavra para o José Carlos. Muito bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí do conceito de Analytics, né? Desculpa, conceito não, nós vamos focar nas ferramentas, né? Esse é uma apresentação que a gente vai abordar um pouquinho mais o aspecto de produto, né? Vamos falar rapidamente dos conceitos, mas a gente vai focar mais no que tem de diferente em cada um dos produtos, tá? Na próxima semana a gente vai estar lançando um vídeo no nosso canal do YouTube, onde a gente vai abordar a parte teórica e a gente não vai falar de produto, ok? Então, não percam. Então, atendendo aí a nossa agenda, né, nós vamos começar aí com uma pequena sessão nostalgia, para alguns, de repente, não tão nostalgia assim, que é o Factory Talk Historia SE, que faz parte aí do pacote Operation Suite da Rockwell Automation, tá? Depois a gente vai passar para a plataforma do Factory Talk Analytics. Vamos comentar um pouco também sobre o Analytics for Devices, tá? O Analytics Logics AI, tá? E o ThingWorks, que fazem parte da plataforma então do Innovation Suite, tá? Que tem como motorzinho aí a tecnologia da PTC, tá? Mas por que existe um universo de ferramentas diferentes, né? Que cada ferramenta ela acaba sendo adequada para um determinado nicho dentro da sua corporação. Tá? Então, de repente, você colocar um ThingWorks para poder controlar uma malha dentro de um controlador pode ser muita coisa. Tá? Mas, então, você já parte para uma solução mais simples, como o Logics AI, por exemplo. Tá? Mas o que é interessante dessas ferramentas é que elas mantêm o contexto, tá? Então, o que você fez lá no Logics AI, se você tiver um universo de dispositivos Logics AI, o Factory Talk Analytics for Device, eles podem estar ali servindo de base ou de alicerce, né, de contexto de informação para as ferramentas mais altas, para as ferramentas de nível mais alto. A gente não tem tempo de abordar todas elas aqui hoje. Tá? Na realidade, a gente também vai dar uma passada superficial, né? Cada uma dessas ferramentas, elas levariam aí um dia para a gente poder explorar elas como elas merecem, tá? Mas a ideia é que então vocês possam conhecer um pouquinho de cada uma delas, ok? Bom, e o que é Analytics, né? Se você for lá no Wikipedia, né, que é a nossa atual fonte, nosso atual dicionário aí da era moderna, né? Você vai ver que a definição de Analytics é a descoberta, a interpretação e a comunicação de padrões significativos de dados. Esse termo padrão é bastante importante, tá? Só que para fazer isso, a Analytics depende, então, da aplicação de conceitos estatísticos, né? A estatística te ajuda muito, a ferramenta matemática te ajuda muito, tá? Mas quando ela chega em alguns limites, aí você tem que partir para a programação de computadores para incorporar alguns algoritmos, tá? E fazer pesquisa de operações para quantificar o seu desempenho, tá bom? Claro também do que se imagina, né? Às vezes a gente pensa assim, eu quero implementar uma solução de analytics, de IoT. A verdade é até sobre transformação digital, né? Às vezes a gente até escuta isso, né? Eu quero que você venha aqui, coloque uma caixinha para mim e resolva todos os meus problemas, né?
É mais ou menos como você pensar, eu vou até ali numa loja de informática, vou comprar uma caixinha do Office, né, da Microsoft, vou colocar essa caixinha no meu computador, todos os meus problemas de soluções de escritório estarão resolvidos, né? Com o Analytics, né, assim como com os outros pilares aí da transformação digital, não é exatamente assim, tá? Você tem que ter uma jornada. Então, a primeira coisa, você precisa saber onde você quer chegar, tá? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é válido, né? E aí você pode, às vezes, se frustrar pela estrada, tá? Depois disso, você vai precisar integrar, tá? Interpretar, e aí você, com base nessa interpretação, você vai poder obter resultados. Porque, no fim, o Analytics vai permitir que você tome as suas decisões de forma mais inteligente e rápida, tá? Agora, como que eu sei como começar, né? Existem vários estudos, mas um estudo bastante interessante é um estudo que está disponível aí na internet, nesse link que a gente está disponibilizando para vocês, tá? É um estudo gratuito da Academia de Ciência da Indústria da Alemanha, tá? Onde ele mostra os degraus de maturidade da sua empresa, tá? Então, você pode avaliar em que ponto, em que estágio a sua empresa está, tá? Através desse documento. Então, se você, essa parte que está ali nos dois primeiros degraus, né, você percebe que é o que a gente deveria ter alcançado até o que a gente chama de indústria 3.0, tá? Que agora, na indústria 4.0, a gente já deveria então estar trabalhando nesses degraus mais altos, né, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Então, você já deveria ser capaz de estar tendo visibilidade do seu processo para entender o que está acontecendo e saber o que vai acontecer, tá? Para que você possa, então, se adaptar mais rápido às variantes tanto do que acontece na empresa quanto no mercado. E aí, uma coisa bastante interessante que você vai perceber, na maioria das nossas apresentações, você vai encontrar esse quadro, tá? Que foi construído aí pelo time da Rock Automation, né? Que ele lembra bastante o estudo aí que foi conduzido, então, por essa academia alemã, tá? Onde você, então, divide, né, o seu estágio, né, você acaba selecionando também qual é o tipo de analytics com que você vai trabalhar, tá? O analytics mais básico, que é o que a gente já até deveria estar fazendo aí na indústria 3.0, né, ele é relativamente simples de ser implementado, né? Você às vezes tem um dado ali que está em IHM, um alarme, aquilo ali para você já é uma descrição, né? Ou você já instalou alguma solução de historiador, tá? Já está fazendo coleta de dados ao longo do tempo, então você já tem condições de estar fazendo aí alguns diagnósticos para entender por que as coisas acontecem, tá? Só que isso acaba exigindo de você ainda uma carga cognitiva mais alta, né? E aí você parte, então, para soluções que já incorporam inteligência artificial, tá? Ou aprendizado de máquina, dependendo da ferramenta com que você está utilizando. Aí a gente já começa a chamar de analytics avançado, então você já começa a prever o que vai acontecer, tá? E nos casos mais sofisticados, o sistema já diz para você o que você tem que fazer para evitar que aquilo aconteça, tá? Então, se você tem uma informação, o sistema está te falando que o motor vai falhar, tá? Num sistema um pouquinho mais sofisticado, ele já te diz, diminui a carga do motor para a gente não ter uma sobrecarga, tá? E já partindo aí no caso de fábricas autônomas, né? Aí a própria inteligência artificial, né, toma a decisão por você e reduz a carga do motor, tá? Mas como que você consegue fazer esse tipo de coisa? Bom, você faz analytics porque tem uma proliferação de dados, você vai precisar de dados. Se a gente for imaginar o que a gente faz normalmente com os nossos gadgets eletrônicos atuais, né, o que eles fazem, na realidade, é coletar uma porção de informações a respeito da sua respiração, pulsação, quantos passos você andou, né, quantas calorias você queimou, só que isso acaba que é um conjunto de dados não tratados. Você pode até jogar aí num gráfico de tendência, né, para ter uma informação um pouco mais descritiva. Mas o que a gente tem, na realidade, nesses dispositivos mais novos, é um dashboard. E um dashboard já é a interpretação daqueles dados não tratados, tá? Só que muitas vezes, para fazer isso, você não sabe, né? Ou você, de repente, não parou para pensar nisso ainda. Mas você tem uma inteligência, tem um aprendizado
tá? Que já está entendendo como que o seu corpo funciona, né? E está, de repente, mostrando se você alcançou alguma das suas metas aí, que você estava naquele regime que você está sempre começando, né? Então ele vai te mostrar se você já conseguiu alcançar aí as suas metas daquele dia ou não, tá? Agora imagina você poder levar isso para o chão de fábrica, tá? E aí você tem um inversor de frequência que tem uma porção de parâmetros, tá? Que é uma riqueza de dados, tá? Só que você joga isso também no gráfico de tendência, tem que ficar interpretando. E se você tivesse uma capacidade de ter inteligência para poder entender o que aquela coleta de dados quer dizer e, de repente, descartar aquilo que não faz sentido para você e o sistema aprender o que faz sentido e o que não faz sentido para você pelo simples fato de você descartar ou não, tá? Então, é muito comum, antes de você perceber, antes de você ter sistemas analíticos, né, você, às vezes, pode levar até 3 horas para detectar um problema, tá? Pode levar 3 dias para digitalizar, tá? 1 semana para analisar e, de repente, mais de 1 mês para conseguir tomar uma ação para que aquilo não volte a acontecer, tá? Olha, com Analytics, tá? Você pode reduzir esse tempo para minutos, tá? Desde o momento que você detecta até a ação, né? Esse tempo pode cair aí, então, para minutos. Tá? Ok, mas quais são as abordagens que eu posso estar fazendo, então, para o meu aprendizado de máquina, né? Aqui a gente pode pegar apenas 3, né? Só para simplificar, a gente pode ter a abordagem do aprendizado de máquina mais automático, mais automatizado, né? Onde os problemas são bem apontados, né? É uma instalação que normalmente é muito simples, você tira da caixa, já põe no rack do controlador e você já está pronto para poder começar a usar, tá? Então você tem um esforço humano reduzido, né? Esse esforço humano continua existindo, mas ele é bastante reduzido, tá? E você tem ali uma certa interação com o sistema automatizado, mas ele quase que tem vida própria. Já o sistema interativo é o sistema que provavelmente a gente vai encontrar com mais frequência, tá? Nas empresas. Tá? Por quê? Porque a gente também vai aproveitar não só o que está acontecendo de streaming, de dado ali no seu chão de fábrica, mas você vai aproveitar também o conhecimento do usuário. Esse tipo de abordagem, normalmente, ele é indicado para o engenheiro de planta, tá? Não é só para o engenheiro de controle, mas sim para o engenheiro que está tomando conta da planta como um todo. Tá? Já a abordagem programável é para quando você quer alguma coisa mais genérica. Né? Eu quero sair do mundo físico, quero perceber comportamento humano. Tá? Aí eu vou pegar um algoritmo, vou colocar dentro um algoritmo desses de código aberto, vou colocar dentro de uma dessas linguagens que facilitam a ciência de dados, tá? E vou fazer uma solução assim, bastante abrangente, bastante inteligente aí para a minha aplicação. Tá? Esse tipo de abordagem, normalmente, ele é indicada por um cientista de dados. Tá? Então, você vai ter as diferentes plataformas, né, para que você possa estar trabalhando em cada uma dessas abordagens. Então, ficando só no exemplo da abordagem automatizada, poderia ser o Logics AI, tá? Já a abordagem interativa, o estúdio de aprendizado de máquina das ferramentas do Fractal Analytics, e para quem gosta de programar, uma linguagem de programação, por exemplo, seria a plataforma do Jupyter. Tá? Se você quiser saber mais sobre conceitos de aprendizado de máquina, eu recomendo que você baixe esse e-book gratuito da IBM, tá? Aprendizado de máquinas para iniciantes, tá? A gente não traduziu ao pé da letra, e ele traz de uma forma bastante sintética esses diversos conceitos que estão envolvidos aí no aprendizado de máquina, ok? Tá, mas aí para que você vai fazer aprendizado de máquina então? Né? Bom, é porque você quer ter resultado, tá? Você precisa ter resultado, você vai ter lá uma massa crítica e vai jogar isso dentro de algum tipo de motor e vai obter alguns resultados, como por exemplo otimizar uma variável de processo. Então, seria uma das utilizações do conceito de analytics. Otimizar o uso de energia, tá? A energia está cada vez mais cara, então tudo que você consegue economizar de energia vai trazer algum benefício para você. Prever algum KPI, né? Saber que aquilo que você está fazendo naquele momento vai alcançar o seu resultado de produção esperado ou não.
ser capaz de fazer manutenção preditiva e detectar anomalias, né? O sistema percebe para você, olha, voltando lá no exemplo do motor, nós vamos ter um problema nesse motor se a gente não reduzir a carga, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Então, esse realmente alguns dos resultados que você pode estar obtendo aí quando você faz a sua aplicação correta do Analytics. Ok, mas por onde eu começo? Tá? A primeira pergunta, quando você fala que quer trabalhar com o conceito de Analytics, é se você já tem algum tipo de dados. Né? Você já tem lá um historiador, você já trabalha com mês, já tem como os dados estão no RP, ou estão no laboratório, lá no LIMS. Tá? Onde que estão esses dados? Está dentro do seu PLM, tá? Então, um conceito interessante que até o pessoal da Cisco também comenta é você encontrar onde está a sua maior oportunidade, tá? E depois que você fizer isso, é encontrar uma forma de você medir se você vai ter sucesso ou não, tá? Será que você já tem alguma suspeita? Tá? Será que a sua suspeita é válida? Será que a sua suspeita ela é aplicável para a gente começar a trabalhar nela com Analytics? Tá? E se não for uma medida direta, será que você tem algo alguma coisa que permita que a gente faça uma medida indireta? Tá? Então, aí a grande pergunta que fica, então, como é que eu começo a minha jornada aí pelo aprendizado de máquina na manufatura? Bom, aí a gente pode, então, aí está justamente na trabalho falando de infraestrutura e está falando com a respeito do Factor Talk View SE. Tá? Se você ainda não tem nada desse tipo, não tem nenhum datalog no MyHM, não tem uma coleta, um registro dentro do seu supervisório ou SCADA, né? Então você muito provavelmente vai precisar implementar uma infraestrutura primeiro. Tá? E aí é interessante que durante o processo de implementação do historiador, você vai se deparar para resolver todos os seus problemas de alicerce. Como perceber, por exemplo, que uma máquina que está trabalhando como ilha, ela precisa ser conectada, tá? Para que ela complemente as informações da linha como um todo. Então você vai resolver seus problemas de conectividade, vai encontrar as necessidades, de repente, até de uma tradução de protocolo, tá? Para que você possa estar suprindo esses dados para uma plataforma de historiador. Tá? E o historiador, e aí nesse caso é interessante que se você começar dessa forma, nada disso é perdido, tá? Não é perdido porque o historiador ele pode sim trabalhar como alicerce para as plataformas mais sofisticadas. Ah não, mas eu já tenho historiador, ou eu não quero historiador, eu já quero partir para a plataforma do Edge, isso é possível? Então, vocês sabem que na indústria 4.0 nada é amarrado, tá? Nada é obrigatório, se você quiser partir direto com o Edge, tá? Isso também é possível. Talvez você acabe tendo que ter um pouquinho mais de esforço, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Tá? O Historia, na realidade, ele é o motor que está dentro do historiador da Rockwell Automation, ele é o OSI-Py, tá? Ele é o servidor OSI-Py, só que ele vem dentro de uma caixinha que a gente chama de Premier Integration. O que é esse Premier Integration? É a capacidade, então, dele já se integrar totalmente ao restante da plataforma Rockwell. Tá? Então, assim, se você já tem um controlador, uma plataforma Logix, ou até um controlador mais antigo, tá? Os tags desse controlador eles já aparecem, tá? Disponíveis na tabela de associação de tags dentro do historiador. Tá? Então você pode simplesmente escolher, você não tem que digitar a sintaxe inteira, você seleciona os tags com que você quer trabalhar. Tá? Isso acaba sendo um diferencial bem interessante. Tá? Então aí usando essa plataforma do historiador, tá? do Pi, você pode então conectar os seus dispositivos inteligentes, né? que estão aí servindo de motorzinhos para suas máquinas inteligentes, alimentar uma infraestrutura de dados para que você possa construir a sua planta inteligente, tá? Mas detalhe, veja, o historiador, ele é uma ferramenta extremamente poderosa, mas ele não é uma ferramenta preditiva ou prescritiva, tá? Ele tem muito recurso estatístico, tá? Mas ele trabalha ali naquelas duas primeiras colunas que nós falamos nos primeiros slides, ele trabalha na parte de falar o que está acontecendo e por que está acontecendo.
Puxa, mas quer dizer então que eu vou ter que ficar mapeando tudo que é tag que tem dentro do meu sistema de automação? Então, o sistema de automação já tem uma porção de tags que estão lá disponíveis e que muito provavelmente você não está utilizando. Se você tem uma suíte inteligente, uma suíte gerenciável, essa suíte pode te dar um diagnóstico muito grande, tá, de como está o comportamento da sua rede internet. Tá? O seu controlador, ele tem muitas informações para falar como está a saúde daquele controlador. Qual é o tempo de processamento, qual é a carga de memória, tá? Assim como os servo drives, tá? Ou os inversores de frequência podem te dizer qual é a informação da temperatura do dissipador, tá? Quanto de potência efetiva está sendo gasta naquele motor, se o PowerFlex de repente entrou na condição de economia de energia, tá? Para poder até mensurar quanta economia aquele PowerFlex está trazendo para você. Tá? Sem falar aí no que a gente já está acostumado de ter alarmes, eventos e variáveis de interesse. Tá? É diferente do que a gente tem um datalog simples, ou de fazer um registro, para que eu vou fazer isso numa plataforma de história, se eu já posso fazer isso numa sequência temporal dentro do SQL, por exemplo. Tá? Bom, aí você, de repente, vai ter que registrar muita coisa, né? E talvez coisa que não te interesse muito, tá? Muita coisa já pode descartar aí pela banda morta, tá? Agora, o historiador ele vai um pouco além, porque ele, com o algoritmo de compressão dele, é como se ele transformasse essas medidas em vetores, tá? E essa técnica de compressão, ela é bastante eficiente, porque na hora que você tem que fazer uma pesquisa, você não tem que ficar descomprimindo um arquivo, você faz uma pesquisa matemática, tá? Nesse registro vetorial, e você já consegue, de repente, estar totalizando aí quanto tempo uma válvula ficou aberta nos últimos 15 dias, tá? De forma muito rápida. E, com tudo isso, ainda economizando espaço de armazenamento. O historiador, tá? Ele tem 4 passos conceituais, tá? Bastante simples. Então, a ideia é que você capture as informações usando o Premiere Integration, de preferência, ou não, tá? Essas soluções, elas não estão amarradas com plataforma de automação Rockwell na parte de baixo, nem na parte de cima, tá? Elas são totalmente abertas. Aí você pode estar armazenando isso, então, dentro da plataforma do historiador, tá? Você vai modelar isso, a gente vai comentar isso rapidamente sobre esse modelamento no próximo slide, tá? E aí você pode estar visualizando, tá? No formato web, por exemplo, utilizando o Vantage Point, tá? Para quem não sabe, a licença do historiador ela já traz junto, né, uma licença do Vantage Point Lite, para que você possa, então, aí, ter a visualização para pelo menos um usuário daquilo que o historiador está fazendo. Tá? Agora, um conceito interessante, o historiador tem N recursos, tá? Como eu comentei aqui, cada uma dessas ferramentas, elas mereceriam que a gente falasse sobre elas o dia todo, tá? Mas um dos recursos que eu gostaria de destacar do historiador é o conceito do Asset Framework, tá? Que é a estrutura de ativos. Como assim? O que é a estrutura de ativos? Bom, voltando no nosso exemplo do motor, eu vou usar esse exemplo algumas vezes, né? A gente pode criar o que o pessoal que trabalha com programação aí de PLC, né, dos control logics, do compact logic, por exemplo, pode conhecer como UDT, né, que é User Defined Tag, tá? A tag definida pelo usuário. Você acaba criando ali um modelinho de dado, né, que representa alguma coisa que é interessante no seu programa. Agora eu posso criar, então, dentro do historiador, tá, um asset chamado motor. E nesse asset chamado motor eu coloco as variáveis. Tá? Então, que variáveis eu posso colocar? Eu vou colocar a variável da corrente, eu vou colocar a variável da velocidade, eu vou colocar a variável da temperatura da carcaça daquele motor, eu vou colocar a variável da vibração, né? Eu vou colocar ali uma série de variáveis, tá, que dizem respeito àquele motor. Então, olha só, eu contextualizei. Aquela variável que eu estava lendo, ela não está mais solta no universo, tá? Ela está contextualizada, tá? Ela faz parte de uma estrutura de ativos. E o legal é que essa estrutura de ativos ela pode pertencer a outra estrutura de ativos e assim sucessivamente. Tá? Guarde esse conceito, tá? Que esse conceito vai ser ampliado daqui a pouco. Aí a gente entra, então, nas nossas ferramentas analíticas. Então, agora a gente saiu daquelas 2 primeiras colunas, tá? E passou para as próximas 2 coluninhas ali, onde a gente agora vai começar a trabalhar, tá? Com prever o que vai acontecer.
tá? Há um tempo atrás, a gente brincava que seria muito bom se a gente tivesse um produto que fosse uma bola de cristal, né? Então, a gente ainda não tem esse produto, mas a gente está chegando lá, tá? Esses produtos, essas soluções analíticas, como conceito. Então, veja, eu peguei aquele monte de dado que eu posso obter pelo historiador ou por outras formas, e agora eu vou aplicar aprendizado de máquina ou inteligência artificial, que é até um pouco mais abrangente, tá? E aí, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou obter resultados úteis desses dados com inteligência artificial sem que eu precise colocar a minha carga cognitiva muito alta. Tá? O sistema aprende a maior parte do processo para mim. Eu vou interpretar e ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido, e baseado até no meu feedback, o sistema, as ferramentas, então, elas vão aprendendo o que é mais interessante e o que não é. Tá? Então, dentro do Faculty Analytics, a gente tem 3 ferramentas que elas podem trabalhar em conjunto ou podem trabalhar de forma independente. A gente tem o Edge, o Dataflow e o DataView. Tá? Vamos explorar um pouquinho cada uma delas. O Edge, ele normalmente está trabalhando mais lá na parte, como o nome dele diz, né, de interagir os níveis, né? Então, naquele slide que a gente mostrou as camadas ali, que de certa forma simples, representavam a ISA 95, né? A gente tem, então, as camadas. O Edge, ele é feito para trabalhar nessa transição, tá? Tanto da camada do chão de fábrica para a camada de sistema, quanto da camada de sistema para a camada corporativa. Então, o Edge, ele consegue trabalhar nessa transição, tá? De informações, tá? De uma camada para outra. Só que ele já permite que eu faça aprendizado de máquina nessas transições. Tá? O Dataflow já é uma ferramenta mais pesada de aprendizado de máquina. Tá? O Dataflow ele é feito por uma pessoa que está mais ali entre o engenheiro de planta e o cientista de dados, tá? Porque ele tem as ferramentas bastante intuitivas, né? Para que você possa criar ali os seus fluxos, tá? De informações, onde que os dados se conectam para se transformarem em informações, tá? E entendendo esse fluxo, o Dataflow acaba podendo ser treinado e encontrar modelos de como o seu processo funciona. Já o DataView, ele usa a inteligência para te simplificar a visualização, tá? Ele não é uma ferramenta que vai encontrar padrões de processo, mas é uma ferramenta que vai encontrar padrões do que você gosta de ver. Tá? Então, falando um pouquinho do Edge, né, ele está focado, ele tem assim, compatibilidade para poder, então, estar coletando essas informações tanto de plataforma Rockwell quanto de dispositivos de terceiro, tá? Máquinas conectadas, máquinas inteligentes de um modo geral, tá? E já aplicar aí os primeiros conceitos, então, né, já de aprendizado de máquina. Então, eu posso ter o Edge rodando, por exemplo, eu tenho aqui um computador dentro do meu painel, tá? E eu quero conectar esse computador a alguns controles que eu tenho. De repente, eu tenho um robô, eu tenho 2 controladores de fabricantes diferentes, eu quero conectar isso no Edge, tá? E quero que o Edge encontre um padrão para mim. Beleza, eu posso então pedir para o Edge rodar lá, porque o Edge é feito para esse tipo de tempo de resposta, né? Entre milissegundos e segundos, tá? Então, eu trabalho com o Edge ali na borda mesmo, eu trabalho com ele dentro do painel, ou, não, eu não quero rodar dentro do painel, eu quero rodar numa sala de controle, não, eu quero rodar ele no rack do controlador, ok, coloco um módulo de computador no rack do controlador e rodo o Edge lá dentro, tá? Então, já o DataView, o Dataflow ML, ele já é uma ferramenta um pouco mais sofisticada, você vai precisar estar rodando com ele num servidor, realmente, tá? Ele pode estar recebendo, então, o aprendizado, ou os modelos que já vieram do Edge, ou você pode conectá-lo em outras ferramentas, tá? E permitir, então, que o Dataflow aprenda com as informações que estão fluindo dessas outras ferramentas, ou a partir do Edge, tá? Só que ele tem um poder de aprendizado, uma capacidade de modelagem mais sofisticada, tá? Então, você vai desenhar ali os seus fluxos, tá? É bem assim mesmo, é como se fossem balõezinhos de desenho animado, você desenha os seus fluxos, e aí dentro desses fluxogramas, você vai permitir, então, a construção de modelos, tá? Já o DataView,
tá? Então, ele começa a aprender o que você gosta de ver, tá? De novo, o DataView pode receber isso vindo do Edge ou vindo do Dataflow, tá? Mas ele também pode pegar, de repente, um historiador que você já tem, tá? Ou pegar uma outra ferramenta com que você já está acostumado a trabalhar na sua coleta de dados, ou até aquele SQL que você vem alimentando ao longo dos anos. Tá? O DataView, então, ele vai construir os dashboards para você, tá? E conforme você responder para ele, fala, nossa, para que você colocou a temperatura externa do galpão? Isso não faz o menor sentido para mim, tira isso. Aí o DataView aprende que você não gostou daquela informação e quando ele construir um novo dashboard, ele pode, então, construir já sem aquela informação e trazer as informações que são mais relevantes para você. Beleza? Isso, então, a gente fecha a plataforma do FactorTalk Analytics. Tem outras ferramentas que estão nascendo, tá? Tem duas que surgiram bem recentemente, a gente não está comentando delas ainda, tá? Que elas vão trabalhar aí entre esses níveis que a gente está comentando. No finalzinho eu vou comentar sobre elas, tá? Bom, aí a gente tem a ferramenta do Analytics for Devices, tá? O que é o Analytics for Devices, né? O Analytics for Device hoje ele é um computador industrial. Você, quando pede para comprar um Analytics for Device, você vai receber um computador industrial, você vai receber um VersaView, tá? E dentro desse computador industrial, você tem um software instalado, uma inteligência, tá? E essa inteligência, você tem fazer uma configuração muito simples, tá? Como que você faz essa configuração? Você vai configurar basicamente faixa de endereço IP, né? Máscara de rede, vai configurar em que região do mundo você está, horário, né? E aí, feito isso, você permite que o Analytics, então, faça a varredura da sua rede Ethernet IP, tá? E ele vai encontrar os dispositivos que estão ali. Então, o Analytics for Devices, ele é uma ferramenta focada nos dispositivos, na saúde do seu sistema de automação. Então, se você tem lá um sensor inteligente e esse sensor está começando a te dar uma informação de imagem, é um sensor óptico, por exemplo, e esse sensor está te dando informação de imagem, dizendo que a lente está suja, né? Essa informação vai para dentro do Analytics, ele cria um card de ação para você, um cartão de ação, tá? Falando, olha, o sensor 42B27, ele está me dando a notícia de que ele está com a lente suja, a gente precisa tomar uma ação. E aí você já pode, então, tomar ação com aquele sensor, tá? Isso a gente está falando de sensor, mas vale para controlador, vale para switch, vale para os diversos perfis que ele já conhece, tá? E já tem uma quantidade de perfis muito grande disponível dentro do Analytics for Device, e esse número está crescendo. E ao contrário do que se pensa, tá? Isso não é só para dispositivo Rockwell, tá? O Analytics for Device, ele também já está aprendendo dispositivos que não são Rockwell, tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma solução de sucesso, onde o cliente, então, ele já tinha a planta dele rodando lá há 3 anos, né? E ele não aguentava mais porque tinha 40 falhas que aconteciam todo dia, tá? E ele não conseguia resolver, dava problema de parada de máquina, tal, até que ele resolveu, então, comprar uma unidade do FactorTalk Analytics for Device, tá? Comprou essa unidade, configurou, imediatamente o Analytics for Device percebeu que os inversores de frequência estavam apresentando sobrecarga no barramento DC, tá? Simultaneamente. Tá? E aí os cards de ação apareciam ao mesmo tempo. Aí foi feita uma análise um pouquinho menor. Por que acontece ao mesmo tempo essa sobrecarga no barramento DC? Percebeu-se, então, que havia uma falha na instalação, que durante o projeto o pessoal acabou não seguindo as melhores práticas de instalação. Isso estava regenerando demais e o inversor estava além da capacidade de regeneração do inversor, né? Aí o pessoal fez um pequeno acerto no processo, no projeto, tá? E as falhas pararam de acontecer. Tá? Com isso, houve uma redução aí no tempo de parada de máquina, tal, e o Analytics saiu mais do que de graça logo de cara. Tá? Outra ferramenta também que está bastante popular no momento, né, é o FactorTalk Analytics Logics AI. Então, voltando lá nas nossas 4 coluninhas, o Logics AI ele trabalha exatamente ali no preditivo. Tá? Ele é capaz de fazer uma previsão do que vai acontecer.
tá? Ele é uma ferramenta bastante automatizada e muito intuitiva de ser utilizada. Ele esse fluxograma que vocês estão vendo aí, de 5 bolinhas, né? Ele representa exatamente o que o Logix AI faz. Você configura inicialmente, aí você instalou ele no hack, ele já identifica quais são os tags que estão na memória do controlador, tá? Aí você permite, então, você vai falar qual é a sua variável de interesse, tá? Você vai modelar, deixando o módulo aprender como o seu sistema funciona. Depois você vai devolver isso para o seu controlador, né? Você vai exportar lá uma UDT, vai colocar isso de volta no controlador. E o Logix AI, então, ele já consegue começar a fazer predições. E aí você pode usar essa predição da forma com que você achar interessante, tá? Ele não faz o controle, mas ele te diz se algo está indo bem ou está indo errado, tá? E aí você pode decidir o que fazer, então, dentro do controle, dentro do seu controlador. Atualmente, né, o Logix AI está dentro do que a gente chama de fase 1, né? O que é a fase 1, né? É o primeiro lançamento, né? A gente está aí no primeiro ano, passando um pouco aí do primeiro ano de vida do produto, né? E nessa fase 1 ele tem 2 funcionalidades que já estão se mostrando muito efetivas, tá? A primeira delas é a capacidade de perceber que algo vai dar errado, como eu comentei aqui. Então você tem uma caldeira, por exemplo, tá? E nessa caldeira você tem aí leituras de temperatura, de vazão de água, né? De pressão atual dentro da caldeira, né? Se você já está com o seu módulo treinado e aí você perceber ali que dentro daquelas variáveis que ele está monitorando, daqui a 15 minutos a caldeira vai ter um problema de pressão excessiva, você já pode tomar uma ação, tá? O módulo já alarma para você, já avisa para você, olha, vai acontecer algo errado daqui a 15 minutos, tá? É melhor a gente tomar uma ação, tá? Aí você pode tomar essa ação, aí isso é devolvido dentro do controlador, você pode tomar essa ação manualmente, né? Ou permitir que o programa do PLC mesmo já tome uma ação, já de repente reduzir ali a temperatura da caldeira para não deixar que aquela pressão se exceda. Outra aplicação assim, muito valorosa do Logix AI é a capacidade que ele tem de trabalhar com sensor virtual, estimar um valor, né? Imagina o caso em que você tem, por exemplo, um moinho, tá? Onde você tem lá o martelo desse moinho e você precisava saber qual que é a vibração ali onde o martelo bate, tá? Mas por motivos óbvios é muito difícil você colocar um sensor de vibração ali onde o martelo está batendo, né? Ou até você coloca, mas o sensor é destruído, né? Rapidamente, em poucos minutos o sensor é destruído, tá? Mas você precisava, se essa informação fosse possível, tá? Ela seria de grande valor para você. O que você pode fazer? Você pode ter sensores de vibração em outros pontos, que não estão exatamente embaixo do martelo, tá? Mas que você pode usar essa informação dos outros pontos de vibração, tá? Para poder saber e inferir, então, qual é a vibração que está acontecendo ali no ponto de batida do martelo, no ponto de impacto, tá? E aí, com esse dado, com esse sensor virtual, você pode decidir se o martelo tem que bater com mais força, com menos força, tá? Enfim, você pode estar realimentando seu sistema. Então, nesse momento, são as 2 formas de trabalho que a gente tem aí para o Logix AI. Ok, a gente chegou até aqui, falamos então aí um pouquinho daquelas 2 primeiras colunas, né? Depois falamos ali da predição e da prescrição, tá? Só que às vezes a sua transformação digital na empresa ela é um pouco mais complexa do que isso. Você vai acabar passando por vários desafios, tá? Como alguns desses que estão listados aí no slide. Tá? E aí você vai precisar, talvez, de uma ferramenta um pouco mais poderosa, tá? Como, por exemplo, o PTC ThingWorx, tá? Para quem não sabe ainda, né, a Rocco ela comprou uma participação bastante significativa da PTC e passou a fazer parte do conselho diretor da PTC, né? E com isso, a integração entre os produtos da PTC, que é uma das líderes aí em transformação digital, tá? Isso não somos nós que estamos falando, é a imprensa especializada que diz, tá? Onde você, então, tem agora uma integração muito grande entre os produtos da PTC e os produtos da Rocco Automation, tá? O ThingWorx, ele, na realidade, ele é uma plataforma, ele não é
uma licença de software único, até é, né? Você pode até comprar ele como uma licença de software, tá? E pensar nele dessa forma, mas a verdade é que o ThemeWorks ele é uma plataforma bastante abrangente, tá? Ele acaba podendo fazer muito do que a gente já falou aqui, né? Quase tudo que a gente já falou aqui, o ThemeWorks seria capaz de fazer, tá? Ele é uma ferramenta que então vai te permitir conectividade tanto de dados em tempo real, tá? O streaming de dados, como está se tornando moda agora se dizer, né? Dados transacionais ou séries temporais, a capacidade de cálculo sem paralelo, tá? Tem os recursos de analytics, então o que a gente estava comentando do Dataflow, tá? Na realidade está dentro também do ThemeWorks Analytics, né? Falando do aplicativo ThemeWorks Analytics. O ThemeWorks ele é uma composição de vários aplicativos embutidos, né? Tem o gerenciador de ativos, tem o gerenciador de dashboards, tem a ferramenta, agora ele já incorpora também funcionalidades do Vuforia dentro do ThemeWorks. O Vuforia é a plataforma de realidade aumentada, então tudo isso que a gente está comentando aqui pode estar sendo exibido aí de uma forma bastante moderna, tá? Quais são as capacidades do ThemeWorks? Por que ele é tão diferente, né? Você vai ver essa historinha, lá vem ele mostrar aquela historinha ali da fonte de dados, para depois contextualizar. Então, mas aí já começa a primeira grande diferença do ThemeWorks, né? A gente, quando a gente fala de fonte, a gente está sempre pensando assim, porque a minha fonte de dados é uma fonte que está vindo de um controlador, é uma fonte que está vindo de um robô, é uma fonte que está vindo de uma balança. Beleza, tudo isso realmente é fonte de dados. Só que vamos parar para pensar, né? No nosso ecossistema dentro da empresa, a gente tem muito mais dados digitais, tá? E o que mais poderia ser um dado digital? Um desenho no AutoCAD, tá? Ou uma emulação que você faz aí dentro do emulator de 3D da Rockwell, tá? Então, você poderia estar pegando essas outras informações digitais. Eu tenho aqui uma impressora, tá? Eu tenho aqui um PDF dessa impressora. Ok, isso aqui é uma fonte de informação. Aquele PDF, tá? É uma fonte de informação. Porque provavelmente naquele manual você vai ter os limites máximos e mínimos de como aquela impressora tem que trabalhar, qual é o tipo de tinta que ela tem que trabalhar, que alarmes, o que fazer em cada um desses alarmes. Então você pode usar tudo isso como fonte, tá? As informações de PLN, tá? Tudo isso pode ser fonte, qualquer informação digital pode ser fonte de dado para o ThemeWorks. E aí você vai contextualizar isso. Então, o que é contextualizar? Tá? Eu vou pegar, então, a informação que está vindo aqui de páginas por minuto que eu estou imprimindo daquela impressora, tá? E vou ver se está dentro do que está escrito no manual da impressora. Ou vou pegar o desenho 3D da impressora, tá? E animar esse desenho 3D da impressora com a informação de quantidade de tinta que tem dentro dos cartuchos, por exemplo. Isso é contextualizar. Tá? E aí você vai sintetizar. O que é sintetizar? É a hora que você aplica a inteligência artificial do produto. Tá? E a inteligência artificial, então, ela vai ser capaz de modelar. Tá? Ela vai ser capaz de entender se aquilo faz sentido ou não. Opa, aqui no manual a gente tem informação de que a impressora ela pode trabalhar com até 600 páginas por minuto. Tá? Então, se ela vai fazer 600 páginas por minuto, e eu já estou aqui alcançando 575 páginas por minuto, é melhor eu pegar o meu desenho do AutoCAD e deixar ele vermelhinho aqui, para poder mostrar para o usuário, né, que eu já estou chegando próximo ao limite daquela impressora. Tá? Isso são coisas que a inteligência artificial vai te dar. E aí você vai orquestrar esse resultado. Tá? Para que você vai orquestrar? Como um maestro mesmo, você vai direcionar a informação certa para a pessoa certa, para o lugar certo, no momento certo. Isso que você vai orquestrar. E aí você acaba envolvendo as pessoas. E você vai envolver isso, porque a gente começou lá no mundo físico, né? Trouxe isso tudo para o mundo digital, agora é hora de devolver para o mundo físico de novo. Como que você faz isso? Você pode devolver para o mundo físico, tá? De novo, usando o que você já está acostumado, um desktop, um laptop, um tablet, um celular, ou usar alguma plataforma moderna, como, por exemplo, um óculos de realidade aumentada. Ok? E como o ThemeWorks consegue fazer isso? Tá? Porque ele trabalha com um conceito de coisas. Tá? Então, se você tem uma máquina de lavar, por exemplo, ele entende que aquela máquina de lavar é uma coisa.
Aquela máquina de lavar, ela tem tempo de hora nas propriedades dela, né? Ela tem uma temperatura média, ela tem uma capacidade de carga, tá? Ela tem uma série de serviços que você pode atribuir àquela máquina de lavar, tá? Pegar os relatórios de falha dela, fazer atualização de firmware, por exemplo, seria uma delas. Alguns eventos, né? A máquina te avisar que a lavagem está concluída, tá? E você pode fazer assinaturas daquele utensílio que você tem, tá? E aí você associa, tá? Todas essas informações, tá? A uma coisa, tá? Por isso o ThemeWorks até começa com esse nome, né? Ele associa uma coisa ao que ele chama de theme model, tá? Modelo da coisa, tá? E aí você pode replicar, se você tem 50 máquinas de lavar, você replica aquela coisa várias vezes. Fala, então eu vou transformar a minha máquina numa coisa. Até pode ser, mas uma coisa, o que você pode fazer de mais interessante é chamar um motor de coisa, chamar um robô de coisa, chamar uma esteira de coisa e, de repente, pôr essas três coisas dentro de uma coisa maior, que o ThemeWorks permite que eu faça isso. Tá? E aí essa contextualização acaba te trazendo insights ainda mais inovadores e de forma mais assertiva. Tá? E é isso, com isso a gente tem então a plataforma do Innovation Suite. Tá? Então, assim como o historiador ele enriquece a arquitetura integrada, ali quando a gente está falando de história, né, de escada, né, a plataforma de Analytics ela enriquece o nível do MES. Tá? Então, o que a gente está atualmente acostumado a chamar de MES, né, que é o gerenciamento aí até do fluxo de material dentro da minha empresa, o fluxo de informações entre os níveis mais baixos e mais altos, né? O MES, então, ele vai ser enriquecido com essa capacidade analítica. Tá? Agora você fala, não, mas eu quero uma abordagem mais ampla, né? Eu quero trabalhar com uma abordagem mais ampla e quero fazer tudo isso dentro de uma plataforma só. Ok, então você pode estar trabalhando com o ThemeWorks. Detalhe, eles podem trabalhar juntos, eles podem trabalhar sozinhos, tá? Ou eles podem trabalhar até com outras plataformas, tá? Como a gente já destacou isso aqui algumas vezes, tá? E aí, para a gente ir caminhando aí para o nosso encerramento, tá? Eu gostaria de voltar com vocês lá nos nossos primeiros slides, onde a gente definiu, então, quais eram as 4 colunas, a coluna descritiva, a coluna do diagnóstico, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo, a coluna preditiva, o que vai acontecer, e a coluna prescritiva, né? O que fazer para que aquilo não aconteça, né? Só que agora a gente vai criar uma matriz, a gente saiu de uma coluna e parte para uma matriz, né? Onde a gente agora separa isso a nível de dispositivo, né? Mais lá no nível de chão de fábrica mesmo, a nível de sistema, tá? E a nível corporativo, tá? E onde, afinal de contas, cada uma dessas ferramentas vai se encaixar. Então, quando a gente fala do Analytics for Devices, ele se encaixa ali no nível de dispositivo, tá? E estando dentro das colunas de descrição e de diagnóstico. Já o Logix AI, tá? Ele consegue trabalhar na coluna preditiva, tá? Já é uma ferramenta um pouquinho mais sofisticada, voltada aí principalmente para os engenheiros de processo, tá? Então ele consegue te dizer o que vai acontecer, tá? Processos físicos, tá, pessoal? Não adianta tentar prever comportamento humano com Logix AI, que ele ainda não faz isso, tá? Aí você tem que partir para uma ferramenta um pouquinho mais sofisticada, como por exemplo o Pavilion, que aí você já trabalha aí com um nível um pouquinho mais amplo, né? Aí até algum comportamento humano você já consegue estar pegando também. O Pavilion, ele trabalha nos 3 níveis, né, de devices, de dispositivo, sistema e corporativo, tá? Nas colunas mais avançadas de Analytics, tá? E as ferramentas novas que estão aparecendo ali, tá? Como o explorador de dados e o modelador aumentado de Analytics, tá? Eles vão estar trabalhando nos níveis de sistema e até a coluna preditiva. Então, ele começa no Analytics básico e vai até a coluna preditiva. O Edge, que a gente comentou aqui um pouquinho na nossa apresentação, ele trabalha nos níveis mais baixos, tanto do dispositivo quanto do sistema, mas ele é capaz de trabalhar nas 4 colunas, tá? Inclusive te dizendo o que vai acontecer. O DataView, tá? Ele não é uma ferramenta para te dizer o futuro, mas ele usa a inteligência, então, para te ajudar a ver o que está acontecendo, tá? A inteligência, nesse caso, é usada para aprender o que é mais importante ser exibido, tá? De uma forma mais simples, né? É claro que está um pouco além disso, tá, pessoal? Mas é só para a gente ser um pouco mais didático, mais sintético.
O DataView também traz recursos que a gente sempre gostaria de ter nas nossas ferramentas, como o Drill Down, que é você dar um duplo clique em cima de um indicador de KPI e ele explodir para você o que está por trás daquele indicador. O Dataflow ML, então, é a ferramenta para trabalhar já mais a nível corporativo, né? Mas ele consegue trabalhar nas 4 colunas, tá? Desde o descritivo até o prescritivo. Já o Frameworks Analytics, tá? Ele trabalha nas 3 primeiras colunas, né? Isso falando só do Analytics do Frameworks, tá? Ele trabalha, então, nas 4 primeiras colunas, nas 3 primeiras colunas, desculpa, em todos os níveis, tá? O sucesso da Ford, onde eles já estão utilizando tecnologia Analytics, tá? Porque na próxima geração de veículos, você vai ser capaz aí de estar podendo escolher qualquer variação no seu carro e essa variação vai ser entregue na linha de produção para fabricar o carro exatamente do jeito com que você espera, tá? E um grande fabricante aí de produtos respiratórios, que é uma coisa que está em bastante evidência nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Ela teve aí os custos de implementação reduzidos em mais de 1 milhão, tá? Por adotar sistemas inteligentes, tá? Nas suas implementações. E se você quiser saber um pouquinho mais, além dos links que eu já falei aqui, da Academia de Ciência da Indústria da Alemanha e do livrinho da IBM, aqui tem mais alguns sites e alguns vídeos onde você poderá obter mais informações sobre esses produtos que a gente está falando. E se você quiser saber um pouquinho mais da teoria que está por trás disso, do conceito que está por trás disso, não perca sensacional vídeo na próxima semana, que será lançado nos nossos canais das redes sociais, no nosso canal do YouTube, do Grupo ED, tá? Então, mantenha-se antenado aí com as nossas mídias sociais, tá? Que a gente tem muita novidade, toda semana o pessoal coloca alguma novidade lá, tá? E são novidades que realmente fazem sentido, tá? Bom, temos uns minutinhos, tá? A gente está aberto para algumas dúvidas aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer, fique à vontade, tá? Eu não mordo, tá? Só tenho essa cara meio de bravo aqui, mas eu não mordo, então pode fazer perguntas à vontade. O Zé Carlos, tem uma pergunta do Ramon Alves, que ele pergunta sobre a inserção das informações, se elas devem ser feitas pelo usuário, ou se a ferramenta, né, de Analytics é capaz de interagir com arquivos em PDF e buscar informações relevantes de forma automática. Depende, o Frameworks ele é capaz de encontrar isso de forma mais automatizada, tá? Com uma interação um pouco menor, tá? Agora, isso falando de PDF, né? Isso imaginando um manual. Agora, se a gente tiver uma tabela dentro de um PDF, tá? Essa tabela aí dá para você trabalhar com ela tanto dentro do Dataflow quanto dentro do Frameworks, tá? De forma bastante automatizada. Claro que sempre tem uma interaçãozinha ali, né? Para você fazer alguns apontamentos, mas a interação é bastante automatizada, tá? Quando você fala agora de planilhas de Excel, SQL, aí é mais automatizado. Não, beleza, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais uma pergunta aqui do Márcio, que ele está muito interessado em descrições de exemplos de casos de aplicação ThinkWorks e ThinkThinking para processar exemplos de indústria. Por exemplo, uma coisa se tornará um bioreator usado para cultivar ingredientes ativos de biotecnologia, ou uma coisa deve ser tomada de perspectiva do frasco cheio que contém o medicamento? Então, esse conceito de coisas, né, ele é bem versátil. Então, assim, de fato, você pode chamar o seu frasco de remédio dessa sua máquina de embalagem de coisa, tá? Só que essa coisa pode estar dentro de outra coisa que é a máquina de embalagem, tá? Ele é bastante amplo, né? E daria para a gente, de repente, marcar para a gente poder fazer uma apresentação só disso, tá? Só para poder explicar esse conceito, tá? Mas, assim, dá para começar desde o simples e ir complicando a coisa dentro do Frameworks.
Ô, Zé Carlos, existem várias perguntas aqui sobre licenciamento. Você podia fazer um resumo aí das soluções de software e hardware, como é que é feito o licenciamento? Tá, beleza. Bom, o licenciamento do historiador, tá? Ele é uma licença, você pode comprar ela no formato perpétuo, tá? E ele é licenciado por quantidade de tags, tá? Essa ferramenta específica que eu comentei aqui do Asset Framework já faz parte, né, do historiador. Tem umas poucas funcionalidades adicionais, né, que você pode incrementar aí com algumas opções de licença, tá? Isso falando de historiador. Tá? Falando do Analytics, tá? O Analytics, a plataforma Edge, Dataflow e Dataview, ela é fornecida sob assinatura, o regime de assinatura de 1 ano, tá? Você pode adquirir um combo, né, mais econômico aí com as 3 juntas, ou pode adquirir a assinatura individual de cada uma delas, tá? O Logix AI e o Analytics for Devices, eles são um appliance, né? Você compra um produto, é uma licença perpétua, tá? Ele vem com uma assinatura inicial, tá? Mas o produto é seu, tá? Mas para que serve essa assinatura? É que durante esse período da assinatura inicial, você tem direito a download de firmware, tá? E usar o suporte técnico, atualizar firmware e usar o suporte técnico para tirar alguma dúvida. Venceu essa assinatura, o módulo continua funcionando tranquilamente, tá? Funcionando perfeitamente, mas você perde o direito de fazer atualização e perde o suporte técnico. Aí, se você quiser manter esses 2 recursos, você renova essa assinatura inicial. O ThemeWorks, ele tem alguns pacotes, tá? Mas ele também é fornecido sob assinatura, tá? Ele não, tanto as ferramentas Analytics quanto o ThemeWorks, tá? Eles não são licenciados por quantidade de tags, tá? Existe um limite, claro, mas um limite tão amplo que ele praticamente não é levado em conta. Não sei se respondeu. Sim. Tem só mais 2 perguntas aqui. Eu selecionei as que estão mais em evidência aqui. Em relação ao Logix AI e otimização de malhas P&D. Se você quiser fazer algum tipo de observação a respeito disso. Tá. O Logix AI, ele é bem focado, ele é bem interessante quando você realmente já chegou no limite do P&D, tá? Às vezes você tem lá uma malha que você está com dificuldade de sintonizar, porque afinal de contas, como que o P&D funciona? Né? O P&D funciona como um feedback a uma variável só. Você tem uma variável de entrada e uma variável de saída. No caso do Logix AI, você pode ter uma variável de saída, tá? Você vai ter sim uma variável de saída, mas você pode ter 20 variáveis de entrada, tá? E aí o Logix AI, então, vai entender qual é a influência daquelas variáveis de entrada para aquela variável de saída durante o processo de treinamento, tá? E aí o mais legal é que ele ainda vai ser capaz de te falar qual daquelas variáveis realmente influencia e qual não influencia, tá? Então, ele consegue ir além do P&D. E aí, com esses resultados de modelagem, né, e de previsão do Logix AI, você pode... O módulo não faz o controle sozinho, mas ele te devolve essa variável dentro do controlador. E aí você pode usar essa variável dentro do controlador para incrementar o seu controle, tá? Só a título de curiosidade, se você tiver que trabalhar com múltiplas variáveis de entrada, múltiplas variáveis de saída, aí você tem que partir realmente de uma ferramenta como o Pavilion, tá? Respondeu? Eu acredito que sim. E sobre o Logix AI, tem uma outra pergunta aqui. Se o próprio usuário final pode fazer essa modelagem inicial, acho que você tem uma experiência na sua região aí, pode falar um pouquinho mais sobre o usuário está fazendo isso. Tem, então, na realidade, a gente forneceu aqui alguns módulos do Logix AI, né, e a gente teve a felicidade aí de treinar o pessoal por PowerPoint, por causa da situação toda aí de pandemia, né, e o pessoal já está trabalhando com o Logix AI. Tá? Então, assim, eles já estão usando, assim, para você ver como a ferramenta é intuitiva, né? Então, a partir de um PowerPoint, o usuário conseguiu tirar o módulo da caixa, espetar no rack do controlador e já começar a trabalhar com seus primeiros modelamentos.
É claro que a gente sempre recomenda que tenha alguma orientação, né, por parte nossa, da ROCO, para um uso inicial, mas é tão intuitivo que o pessoal consegue usar sozinho. Isso, e é possível também fazer um laboratório, né, Zé, online aí. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente aí, nossos e-mails estão no final da apresentação. Sim, vou deixar os nossos e-mails aqui do nosso time, tá? Eu queria agradecer aí a todo o time, né? Como você comentou, contratando qualquer um de nós, né? Ou qualquer um dos canais do Grupo ED, tá? Você vai poder, então, a gente pode providenciar aí algum laboratório online, né? Uma apresentação com PowerPoint no começo, um deep dive, né? Alguma dessas ferramentas que, como a gente comentou, a verdade é que a gente só passou por cima aqui. Cada uma delas tem um universo a ser explorado. Mais alguma? Acredito que não. As outras a gente acabou respondendo aqui. Tá? Obrigado, Zé. Obrigado a vocês. Bom,